Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O que acontece com a pessoa que morre? Bom, o corpo a gente sabe, vai se desfazer. Mas e a parte espiritual dessa pessoa? A gente sabe que o ser humano é composto de uma parte espiritual e uma parte material. O que acontece com essa parte espiritual? Bem, você sabia que todas as religiões têm respostas exatamente para essa pergunta? Aliás, para muita gente, as religiões foram criadas ou surgiram justamente para encontrar uma resposta para o dilema da morte. Não é à toa que o apóstolo Paulo chama a morte de o último inimigo a ser vencido, né? E a Bíblia Sagrada é quem tem as respostas para a fé cristã. Assim como tinha também para o judaísmo, no caso o Antigo Testamento. E aí surge uma grande dúvida. Aparentemente, textos do Antigo Testamento ignoram o estado de consciência ou a vida da parte espiritual do ser humano após a morte. O livro de Eclesiastes é um bom exemplo disso. E por isso mesmo, várias pessoas sugeriram que o programa, vejam só, debatesse a mensagem do livro de Eclesiastes em relação à eternidade, em relação àquilo que acontece após a morte. Será mesmo que esse livro da Palavra de Deus, que é considerado inspirado e produzido, não é, como diz o apóstolo Pedro, não por vontade dos homens, mas por vontade de Deus, não é, que moveu homens por meio do seu Espírito, será que esse livro de fato ignora a vida após a morte, o estado de consciência da alma após a morte? Ou não é bem assim? Se não é bem assim, como é que é? Vamos estudar juntos? Está no ar o Vejam Só. Muito bem, estamos começando o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, que tem presentes para você que participar do programa votando na enquete. O endereço eletrônico para você se manifestar é o vejansó.com.br. Conosco hoje, o reverendo Guilherme Alcântara, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é graduado pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição e também pela Universidade Mackenzie, além de ser advogado. Paz e graça, reverendo Guilherme, seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, paz e graça, reverendo Weber. É uma alegria, um grande privilégio participar do programa pela primeira vez. Aproveito para cumprimentá-lo, cumprimento também o pastor Ezequiel e rogo a Deus que nos abençoe para que na transmissão da sua verdade os nossos telespectadores sejam abençoados e edificados. Seja muito bem-vindo, boa estreia. Qual a igreja que o irmão pastoreia? Eu pastoreio a Igreja Presbiteriana Peniel. Ela fica situada na Rua do Horto, número 632, bairro do Horto Florestal, Zona Norte, São Paulo. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado. Pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele que é ministro do Evangelho e também autor de livros, escritor. Seja muito bem-vindo, pastor Ezequiel. Paz e graça, tudo bem? Paz e graça, Heber. Paz e graça, Guilherme. Foi um prazer estar aqui mais uma vez no programa Vejam Só, para a gente discutir um assunto essencialmente importante em função daquilo que a Bíblia revela e também da própria natureza da existência humana. Sem querer explorar aquilo que aconteceu com a tripulação da Chapecoense, né, que todos nós ficamos bastante comovidos por aquilo, vemos que a questão da morte move, né? Move um país a orar, a consolar as famílias que ficaram, de maneira que esse tema realmente lida com a essência humana e acho que a gente vai ter um bom debate proveitoso aqui. Muito obrigado pela presença do senhor. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? Eu hoje não atuo mais como pastor, Heber. Eu trabalho hoje como empresário, mas frequento a igreja central de Jundiaí, pertinho do shopping Jundiaí. É bem fácil acesso ali às pessoas que conhecem a cidade. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente vai assistir a matéria que apresenta o tema e voltaremos imediatamente com as opiniões dos convidados no Vejam Só. Por que as pessoas morrem? Como devemos lidar com a nossa morte e com a morte dos outros? O que acontece depois da morte?
Meu amigo, sempre que falamos sobre a morte, são tantas as perguntas que aparecem que fica até difícil tentar organizar isso tudo e respondê-las. Mas no programa Vejam Só de hoje, iremos tratar de um assunto que gera polêmica no meio da igreja: a consciência do pós-morte. Aliás, iremos usar o livro de Eclesiastes para saber se ele ignora ou não a consciência do pós-morte. O livro de Eclesiastes é usado, entre outros textos, é claro, pelos defensores da morte da alma, para justificar a sua doutrina que os mortos estão num estado de total inconsciência. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina sobre o estado intermediário? Para saber, vamos ler o texto bíblico e estudar as doutrinas sobre esse assunto. Para começar, já pode abrir aí a sua Bíblia em Eclesiastes 9:5. Diz o seguinte a Escritura Sagrada: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Para os defensores da doutrina do sono da alma, o texto que acabamos de ler ajuda a reforçar a tese que quando os cristãos morrem, eles entram em um estado de existência inconsciente e que voltarão à consciência somente quando Cristo voltar e ressuscitá-los para a vida eterna. Essa doutrina tem sido ensinada por alguns durante a história da igreja, inclusive por alguns anabatistas na época da Reforma e também alguns escritores da Inglaterra do século XIX. Porém, a maioria das igrejas defende outra posição, que afirma que a alma, após a morte do corpo, estará em um estado de bem-aventurança para aqueles que forem salvos, ou num lugar de tormentos para os ímpios. Para essa doutrina, a morte é uma interrupção temporária da vida no corpo. Quando um cristão morre, embora o corpo permaneça na terra e seja sepultado, no momento da morte, a alma vai imediatamente para a presença de Deus, cheia de alegria. Para esse grupo, o texto de Eclesiastes revela uma posição ou ponto de vista de Salomão sobre a questão. Ficaria claro que o autor em questão não teria a mesma luz ou conhecimento que temos hoje. Dois pontos completamente diferentes sobre a mesma questão. Como devemos entender o pós-morte? Aliás, como você explica esse estado do pós-morte? Qual base bíblica usa para defender essa sua teoria? O debate do Vejam Só de hoje está apenas começando e é bom você ficar ligado, porque você vai pegar a resposta para todas essas perguntas. Prepare-se que nós já estamos no ar. Hoje estreia no programa Vejam Só o reverendo Guilherme Alcântara, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, reverendo, na sua primeira fala, como é que o senhor responde a pergunta tema? O livro de Eclesiastes ignora o estado de consciência pós-morte? Não ignora e, na verdade, eu creio que para entendermos bem esse assunto e debatermos bem essa ideia, nós precisamos partir de três premissas básicas fundamentais. A primeira premissa básica é de que a Bíblia como um todo, de ponta a ponta, em todas as suas partes, afirma e reafirma, assim, a doutrina da imortalidade da alma e do estado de consciência após a morte física, naquilo que nós chamamos de estado intermediário da alma. O estado é intermediário porque justamente se trata de uma condição provisória. Nós cremos que no final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar, as almas se unirão novamente aos corpos, os corpos ressuscitarão, haverá o juízo final e se consumará a obra redentora de Deus. A ênfase bíblica, de fato, é maior no Novo Testamento quanto a essa questão do que no Antigo Testamento. Por uma razão simples, que se eu tiver tempo ainda ao longo do programa eu pretendo explicar, mas essa seria a premissa, a primeira premissa, não é? A Bíblia como um todo afirma e reafirma, sim, esta doutrina. A segunda premissa fundamental é de que o livro de Eclesiastes, claro, como parte do cânon sagrado, como parte da palavra de Deus, como livro inspirado, como um livro sagrado, ele não contradiz, não ignora, não desconsidera o estado de consciência do homem após
a morte. Pelo contrário, embora esse não seja, inclusive, o seu propósito primário, ele até sinaliza, nós podemos ver nele alguns elementos que indicam a veracidade dessa nossa crença. Por fim, em terceiro lugar, eu diria que nós podemos concluir que aqueles que fazem uso do livro de Eclesiastes para provar que nossa alma permanece adormecida na sepultura, certamente cometem um equívoco de natureza hermenêutica, com todo respeito, né, aos que pensam assim, ao pastor Ezequiel. Eu creio que é um equívoco de natureza hermenêutica, porque não se compreende aí o teor do livro, a sua linguagem, o objetivo que o autor tinha ao escrevê-lo e, sobretudo, a mensagem central que o livro pretende transmitir. Tá bom. Muito obrigado pela objetividade, né? Foi bacana, a gente vai poder discutir cada uma dessas premissas e outras coisas também no debate. Agora nós vamos ouvir o pastor Ezequiel Gomes, ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor e escritor, né? E, como todo mundo sabe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como uma das doutrinas distintivas a crença na mortalidade daquilo que nós chamamos alma, né? Vocês usam o termo alma? Sim, com certeza. Então tá. Como é que o senhor responde a mesma pergunta? O livro de Eclesiastes ignora o estado de consciência pós-morte? Bom, primeiro de tudo, deve ficar muito claro que a teologia do livro de Eclesiastes a respeito da morte, ela é ampla, bem desenvolvida e muito importante para a argumentação do seu autor. O autor se coloca como um pregador já de bastante idade avançada, que tem a morte diante de si como fatalidade que naturalmente vai encarar, de maneira que, sim, esse é um tema que faz parte da teologia de Eclesiastes de forma fundamental. Então eu escrevo aqui, né, há uma ampla teologia da morte em Eclesiastes, mas não há essa antropologia popular da alma ou do espírito como consciência que sai do corpo. Temos, por exemplo, fazendo assim uma introdução inicial a respeito deste tema em Eclesiastes, isso talvez pode, inclusive, surpreender algumas pessoas, mas Eclesiastes fala da morte no capítulo 2, versos 16 e 17, capítulo 3, verso 2, também versos 18 a 22, capítulo 4, versos 2 a 3, capítulo 6, versos 3 a 6 e o verso 12, capítulo 7, versos 1 e 2 e o verso 8, capítulo 8, versos 6 a 8 e o verso 10, capítulo 9, versos 1 a 6, o verso 10 e o verso 12, capítulo 12, versos 5 e 7 e talvez o verso 14. Agora, para responder com mais objetividade, para não ficar atrás do reverendo, sim, o livro de Eclesiastes ignora o estado de consciência após a morte, o suposto estado de consciência, e vai além, nos oferecendo perspectivas que não só ignoram, mas podem impedir completamente uma doutrina, entre aspas, bíblica de uma consciência após a morte. Apesar do livro de Eclesiastes ter seu foco principal no mundo natural e no que ocorre debaixo do sol, há lampejos sobre o além, o estado pós-morte, e eles não incluem a ideia de que a consciência humana supere a morte antes da ressurreição. Claro, digo isso com respeito também. Outra coisa, o reverendo Guilherme foi muito didático ao colocar as suas premissas e colocou muito bem em função de que premissas são muito importantes para lidar com esse assunto. Concordo com suas premissas nos seguintes pontos. Concordo que a Bíblia, de cabo a rabo, fala deste tema, do tema da morte, e não se contradiz. E Eclesiastes faz parte desta revelação e não contradiz a revelação por completo. Nem no Novo Testamento, nem em partes do Antigo Testamento. Então, nesse ponto, concordo plenamente com a premissa, mas discordo talvez das exegeses, né, ou da hermenêutica, que vê na Bíblia uma sobrevivência da consciência após a morte. Mas aí vamos discutir esses pontos muito importantes e interessantes. Muito obrigado pela resposta também bastante objetiva do senhor, muito didática, né? Ótimo, o debate vai ser bacana e você agora é que participa dele. Vamos lá. Vejamsó.com.br é o nosso endereço eletrônico, visite. O site ainda não está pronto, você vai ver uns errinhos lá e tal, mas está funcionando. Né? Até Jesus voltar, ele fica pronto. E se não ficar, durante o reino milenar de Jesus, aí a gente tem que terminar, né? Vamos lá.
Lá você vai ter uma enquete. O que você acredita que acontecerá com a alma no pós-morte? Aí é assim, o que você acredita, a sua opinião, tá bom? Primeira resposta. A alma, no pós-morte, aguardará o juízo final consciente no mundo dos mortos. O mundo dos mortos, você sabe, né? Aquilo que muita gente chama de seio de Abraão ou Hades, depende se a pessoa morreu salva ou perdida e tal, mas ela ainda não está nem no céu nem no inferno, né? Ela está lá, consciente, vendo o pai Abraão e sei lá mais o quê. Segunda resposta. A alma ficará dormindo, esse dormindo obviamente é um símbolo, né? Até o dia da ressurreição. Isso é a ideia de que quando há a morte não existe vida consciente em lugar nenhum. A pessoa fica inerte, né? Espiritualmente e fisicamente, é óbvio, até o dia da ressurreição. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Se você votou na enquete, você vai concorrer ao brinde desse livro aqui, né? Do pastor Marcelo Oliveira, Reflexões sobre os Salmos. O pastor Marcelo, você conhece aqui do programa Vejam Só, ele é um hebraísta e escreveu um livro fazendo reflexões a respeito do livro de Salmos. Um livro muito útil para quem faz meditações, boletins, pregações, dirige pequenos grupos e assim por diante. Se você quer lembrar do pastor Marcelo, é esse rapaz aqui. Aqui ele está mais bonito do que quando ele vem ao programa, né? O fotógrafo é bom. Tá joia. Se não me engano, é uma fotografia que ele tirou lá em Israel, hein? Né? Parece uma foto lá de Israel. Então, o pastor Marcelo está devendo uma visita para nós aqui, né? Para a gente matar a saudade. Maravilha. Muito bem. Tem a grade, né? Vamos falar da grade um pouquinho. Você já ligou lá? O ano está acabando, não sei o que e tal. Pois é, você tem que ligar para você já se programar o que é que você vai fazer no início de 2017. O telefone da grade é 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. Liga lá na grade para você se informar a respeito das filiais próximas da sua casa, a fim de que você possa ir lá assistir uma aula, conhecer e também saber quais são os cursos ministrados nessa filial. Tem um monte, a grade tem uma variedade enorme de cursos. O bíblico tem, os outros vai depender. Tem curso de inglês, espanhol, usando a Bíblia, né? Tem curso de teologia, de escatologia. Tem uma porção. Você se informa lá direitinho, tá bom? Vamos lá. Reverendo Guilherme, o irmão falou sobre o estado intermediário, certo? Então, antes da gente ir para o intervalo, queria que o senhor fizesse uma diferenciação sobre o estado intermediário que os crentes ensinam. É semelhante ao estado intermediário que os católicos ensinam, que chama purgatório? Não tem nenhuma relação com o purgatório, não é? Os católicos creem que o purgatório é um lugar para onde algumas almas vão a fim de purgar ali os seus pecados, não é? E após um determinado tempo, dependendo de uma série de fatores e circunstâncias, orações, missas e alguns procedimentos que parentes ou amigos do falecido façam, essa alma pode, inclusive, saltar do purgatório para um estado de bem-aventurança, não é? Por assim dizer. O purgatório, portanto, seria uma terceira via, um terceiro lugar diferente do céu e do inferno, que é o que a Bíblia, de fato, estabelece. E o nosso estado intermediário é o quê? Pois é, eu creio que o nosso estado intermediário é o céu, ou o seio de Abraão, como o senhor também muito bem colocou, não é? Os crentes, eles imediatamente passam à presença de Deus, eles passam a desfrutar da glória celeste e ficam lá descansando, sim, de suas obras, mas já recebendo suas recompensas até a ressurreição. É o que nós cremos. Qual vai ser a diferença depois da ressurreição? Pois é, a diferença é que, na verdade, a ressurreição ela aponta para o estágio último da obra redentora que Deus ainda vai realizar.
Se Deus nos criou com corpo e alma, e nós cremos nisso, né, que o homem é dual, se Deus nos criou com corpo e alma, então a redenção de Deus só se completa quando todos os efeitos do pecado forem destruídos. Foi por causa da morte que o corpo se separou, no caso do espírito, né? E isso foi uma consequência também do pecado. Se Deus está restaurando o homem, e se Deus está restaurando todas as coisas, a própria criação, como nós cremos que vai acontecer, então isso significa que também o homem deve ressuscitar. Como Cristo, aliás, ressuscitou também. Tá bom. No próximo bloco a gente vai ver como é que o irmão Ezequiel vê essas ponderações sobre o estado intermediário e sobre a diferença entre o status daqueles que já desfrutam da presença de Deus, porque a alma é imortal, e o que vai acontecer depois da ressurreição. E essa parte para mim ainda não está muito clara. Mas antes disso, para o intervalo, um ósculo santo muito especial para um nosso participante aqui do programa Vejam Só, um parceiro, embora ele mora lá no interior de Minas Gerais, né, o pastor Oséias, da Igreja Metodista, lá de Muriaé, ficou vários anos em Carangola, agora ele está em Muriaé, e formou-se, né, concluiu o seu curso de História, ele é o historiador desde esse último final de semana. Eu recebi o convite, não pude ir, é lógico, né? Mas quero mandar as minhas congratulações ao pastor Oséias, lá de Muriaé, da Igreja Metodista de Muriaé. Parabéns pela sua conquista, obrigado pelo convite e também pelas notícias que eu recebi via WhatsApp da sua vitória. Que Deus o abençoe grande e profundamente. A gente está indo para o intervalo, voltaremos já já com o Vejam Só. Olha que tomada bonita essa da nossa equipe de câmeras e diretor de imagem aí do programa Vejam Só, a Palavra de Deus em primeiro plano, inspirando toda a nossa reflexão e dando base para as nossas conclusões. O assunto hoje é polêmico. Nós estamos discutindo o que acontece depois da morte à luz do livro de Eclesiastes, que é um livro da Palavra de Deus, um livro bíblico, né? E o que é que ele diz a respeito da morte? Nós temos aqui o reverendo Guilherme Alcântara, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz que o livro de Eclesiastes ensina a vida consciente após a morte, assim como todo o resto da Bíblia. E o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista Sétimo Dia, diz que não, que assim como o resto da Bíblia, o livro de Eclesiastes não ensina a vida consciente após a morte, né? Que legal. Bom, vamos lá. Reverendo Guilherme, o senhor diz que a Bíblia afirma a imortalidade da alma e que Eclesiastes não contradiz essa ideia de estado consciente da alma, certo? Não. São as duas primeiras premissas. Queria que o senhor dissesse por que então a gente lê textos que apontam, pelo menos na primeira leitura, para a ideia justamente oposta a essa. Isso. De fato, o que eu percebo é que, na verdade, o senhor até disse algo bem interessante na chamada de abertura do programa, né? O senhor mencionou o seguinte, que alguns textos do Antigo Testamento aparentemente indicam que o homem permanece, ou nada falam acerca da alma, né? Ou aparentemente diriam que ela não existe ou que ela ficou adormecida na sepultura. Isso acontece por uma razão, reverendo, e aí é por isso também, por essa mesma razão, que eu creio que os mortalistas se apegam bastante e utilizam muitos textos do Antigo Testamento. É que ali no Antigo Testamento, e o livro de Eclesiastes está lá, no Antigo Testamento, você não tem a doutrina da imortalidade da alma desenvolvida, né? Ou seja, eu parto do seguinte conceito: a revelação de Deus é progressiva. E isso a gente precisa entender. Ou seja, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, com o passar dos anos, é que determinados conceitos que são bíblicos vão se tornando mais claros. Especialmente quando nós chegamos ao Novo Testamento. E eu tenho vários exemplos disso. Nós poderíamos pensar aqui na salvação dos gentios. Nós olhamos para o Antigo Testamento e, a princípio, parece que o Antigo Testamento nada fala, ou pouco fala, sobre a salvação universal, o plano de Deus de salvar todos os homens. Quando nós chegamos no Novo Testamento, isso fica muito mais claro, né? Que o propósito de Deus, desde o princípio, era esse. Quando a gente pensa também, por exemplo, na doutrina da Trindade até,
ela é muito mais clara no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Quando a gente pensa na obra redentora de Cristo, morrendo na cruz, ressuscitando dentre os mortos, isso está muito mais claro no Novo do que no Antigo. Se a gente pegar, por exemplo, para citar um exemplo e as pessoas de casa compreenderem bem, se nós pegarmos aquela primeira promessa messiânica que aparece na Bíblia, Gênesis 3,15, depois que o homem peca e Deus diz, porém inimizade entre ti e a serpente, o descendente vai esmagar a tua cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Por aquela pura e simples promessa, proto-evangelho ali, você não consegue concluir o que de fato vai acontecer. Você conclui algumas coisas, mas não conclui muitas outras coisas que acontecem posteriormente, né? Você não tem como saber por aquela promessa pura e simples que Jesus vai morrer na cruz, como é que Satanás vai ferir o seu calcanhar, quer dizer, como é que aquilo vai se cumprir? Como é que Deus vai cumprir aquela promessa de enviar o Messias, o Salvador, e como é que isso vai acontecer? Então, da mesma forma, nós podemos entender que a doutrina da imortalidade da alma vai ficar mais nítida, vai ficar mais translúcida no Novo Testamento. Só para citar um exemplo, se você me permite, João Calvino tinha uma concepção bem interessante nesse aspecto, porque ele dizia que no Antigo Testamento a igreja vivia a sua fase de infância. O povo de Deus estava na sua fase de infância. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, o povo de Deus alcança a sua maturidade. Tá ok. Né? Mas a questão, a gente tem tempo na TV, né? Então temos que atalhar. Tá. O senhor está enfatizando bastante que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, lança muita luz sobre a imortalidade da alma. Isso. Mas o nosso tema é Eclesiastes. Vamos chegar lá. Vamos lá. Pastor, o pastor Ezequiel, o senhor pode citar, porque na sua fala anterior o senhor disse que Ezequiel, o livro de Eclesiastes, assim como o resto da Bíblia, ressalta... Aliás, o senhor disse que tem um monte de textos sobre a morte no livro de Eclesiastes. Um monte. O senhor citou passagem por passagem e são, assim, quase uma dúzia, eu acho, até passa de uma dúzia. O senhor pode indicar quais são os textos mais importantes em Eclesiastes que apontam para a mortalidade do indivíduo como um todo, inclusive da parte espiritual, para que o reverendo possa explicar como é que isso está lá em Eclesiastes e é harmônico com o resto da Bíblia? Então, primeiro de tudo, eu só queria ressaltar que, apesar do debate as pessoas sempre esperarem que os debatedores discordem, eu concordo em ampla medida com o pastor Guilherme, com o reverendo Guilherme, em função de que é verdade que o Novo Testamento desenvolve inúmeros temas que estão incipientes no Antigo Testamento, sim. Só que, claro, aqui há uma ampla discussão sobre a natureza da relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento, e que, claro, não daria para a gente pensar assim, esgotar ou mesmo tratar de forma minimamente adequada num contexto como esse. Mas volto a afirmar simplesmente, como fruto de estudo do Antigo Testamento e do Novo e desta relação entre as duas coisas, que a doutrina da consciência após a morte ou imortalidade da alma não se encontra no Novo Testamento e também não no Antigo. Claro, como, por exemplo, assim, se usa, né? Existem textos do Antigo Testamento que parecem indicar. Aí se usa para dizer que não, na verdade não. Mas eu digo o contrário. Existem textos no Novo Testamento que parecem indicar imortalidade, mas não indicam. Mas claro, aí é uma discussão, obviamente, um pouco mais complicada. Mas assim, para não deixar você sem a sua pergunta sem resposta, Heber, eu produzi aqui um fluxo de argumentação sobre a morte no livro de Eclesiastes. Coisa breve, você falou assim, né, mais de uma dúzia de citações. Não, eu contei 36 afirmações a respeito da morte, ou pelo menos de aspectos relativos à ideia da morte. Eu separei os principais deles aqui. Bom, a morte atinge pessoas boas e pessoas más e gera perplexidade. Você vai morrer e um pouco da ideia de Salomão, tudo é vaidade, tem um pouco a ver com isso. Porque você vai morrer, qual que é o sentido de você ter dinheiro, de você ter prazer, de você ter isso, de você ter aquilo? Outra coisa, há tempo para morrer e o homem não tem poder para escapar da morte. Certo? Então existe um tempo certo para morrer e você não consegue escapar quando a sua hora chegar. Outra coisa,
A morte iguala homens bons e maus e iguala os homens com os animais. O texto chega a dizer que o homem e o animal têm o mesmo ruá, o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. Ou a mesma respiração que me mantém vivo, que vem da parte de Deus para mim, mantém os animais vivos. Então, vamos pensar assim, o espírito, pelo menos no ponto do fôlego, é idêntico no homem e nos animais. Outra coisa, o livro de Eclesiastes foca na irreversibilidade natural da morte, ou seja, não se volta da morte por meios naturais. Eclesiastes não discute a ideia da ressurreição, que é uma obra sobrenatural de Deus. Mas, em termos naturais, ninguém volta da morte. Outra coisa, se fala que os que mais felizes são os que morreram do que os vivos, porque eles já estão descansando dos problemas e os vivos ainda estão passando por problemas. Se fala que todos vão para o mesmo lugar após a morte, e aqui existe uma indicação que o estado intermediário, se existe um estado intermediário, não é essa doutrina que os evangélicos inventaram para tentar contrapor aos católicos. Também não cremos no purgatório católico, mas também não cremos neste estado intermediário consciente após a morte. E para não ficar muito longa a resposta, outra coisa. Quem está vivo deve criar consciência que vai morrer. O morto nada sabe e nada sente. A memória do morto jaz no esquecimento, ele não lembra de nada, ele não tem consciência de nada. Não há na morte, no além, fatos nem percepções, e a morte é chamada de uma casa eterna. Então veja, é um amplo fluxo de argumentação. Isso tudo em Eclesiastes. Tudo em Eclesiastes. Tem os textos aqui, eu não sou todo mundo citando e não vou citar. Me ressalta quando fala do homem é igual ao animal. Por exemplo, o homem igual ao animal. Eclesiastes 3, verso 19. Pode então, ler, por favor. A Bíblia diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. É importante ressaltar que o termo fôlego aqui é o termo ruá, traduzido por espírito lá no capítulo 12, que diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. E aí é que se diz que o espírito, o fôlego, é o mesmo nos homens e nos animais. Um texto bem interessante. Muito. A gente vai perguntar agora para o reverendo Guilherme como é que ele harmoniza esse texto e as outras questões levantadas aqui com a ideia de que Eclesiastes ensina a vida consciente depois da morte. Só que ele só vai responder isso depois que a gente apreciar as respostas que pastores e leigos, entrevistados pelo Zeca, deram para ele lá na Cretolândia. Vamos ver. Você acredita que existe um estágio de consciência do pós-morte? Depois da morte existe alguma coisa de consciência? Ou a gente está num sono até a volta de Cristo? O que você acredita nessa relação do pós-morte? Então, existe uma matéria da escatologia que trata lá em Apocalipse que as almas que estão debaixo do trono, elas clamam por justiça, né? Então nós temos essa referência bíblica, né? E quando fala da dormência, acredito que é o descanso apenas do físico, né? Mas a alma está ativa, né? Eu acredito que a palavra também fala que há muitos que dormem e deixa subentendido que entra num descanso até a volta de Cristo, onde todos ressuscitarão e, enfim, depois vem o julgamento, as outras coisas. Eu acho, no meu pensamento, acho que morreu, acabou. O pessoal sempre fala que existe outra vida, não sei. O pensamento de cada um, meu é esse, né? Eu acho que morreu, acho que pra mim acho que zerou ali. Eu acredito que a Bíblia fala, que nós estamos num descanso, que nós estamos dormindo, né? Até a volta do Messias. Segundo Salomão, né, Eclesiastes, 9, 5 e 6, não há amor, não há ódio, não há inveja, não há consciência nenhuma. Tanto é que Jesus, por isso, chama Lázaro, na morte dele, de sono. Assim como Paulo fala, né, os que dormem, né? E Daniel também, quer dizer, no Velho Testamento, no Novo Testamento, Jesus chama a morte de um sono por isso, né? Porque não há amor, não há ódio, não há inveja, não há consciência, ninguém louva o Senhor. No sepulcro, quem te louvará, né? Davi fala em Salmos. Então não há consciência na morte. Uau! Eu não esperava um resultado assim tão desequilibrado. Reverendo Guilherme, o senhor está perdendo de goleada. A maioria dos entrevistados não acredita na sobrevivência da consciência após a morte. Pois é, reverendo. Essa é uma doutrina que...
ela vai de encontro às passagens bíblicas, né? E aí eu vou tentar demonstrar isso, vou tentar ser mais rápido para não fugir da pergunta tema e entrar no livro de Eclesiastes. Prometo que serei rápido na minha abordagem. Mas a pergunta que nós, inclusive, acabamos de ouvir ali na reportagem foi: você crê no estado de consciência após a morte? Onde estão as almas? Né? Algo assim, as pessoas começaram a se pronunciar a respeito. Então vejam só, rapidamente eu vou citar alguns textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Serei breve. Mas em Gênesis 35, verso 18, diz que ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. O texto está descrevendo a morte de Raquel e dizendo que saiu-lhe a alma. O Salmo 16, verso 11 diz: tu me farás ver a vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O Salmo 73, verso 24 diz: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. O Salmo 116, verso 15 diz que preciosa é aos olhos do Senhor, preciosa era aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como que a morte dos santos seria preciosa se com a morte tudo acaba, como nós vimos, inclusive, um dos entrevistados dizer, não é? E aí, claro, nós chegamos no livro de Eclesiastes e vamos também perceber que esse ensino se encontra lá no capítulo 12, no versículo 7, é um texto clássico no Antigo Testamento para se falar acerca da imortalidade da alma, porque o escritor dizia: o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Quando vamos ao Novo Testamento, repito, serei breve, mas preciso fazer esse apanhado, reverendo, para que quando o exame do livro de Eclesiastes for feito, esse exame seja mais adequado, né? Ou seja, a Bíblia como um todo ensina isto. Lá em Deuteronômio 31, verso 16, Deus diz a Moisés, por exemplo, que ele em breve estaria dormindo com os seus pais. E, obviamente, a palavra dormindo aí não significa sonolência da alma, não é? Mas é um indicativo, é uma linguagem figurada para indicar a morte de Moisés. E o fato é que Moisés aparece no Monte da Transfiguração, não é? Com uma alma consciente, se comunicando com o próprio Senhor Jesus Cristo e com Elias, que estavam lá naquele momento. Lá em Mateus 22, 32, nós temos: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Em Mateus 10, 28, Jesus diz: não temam aqueles que podem matar o corpo e nada podem fazer com a alma, né? Mostrando que há esta união de corpo e alma, e que aqueles que agridem o nosso corpo não podem atingir a nossa alma. Deus é o nosso Senhor, não é? Então, temei aquele que pode fazer perecer, ou, como diz Lucas, lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Em Lucas 23, 24, aquela passagem muito conhecida em que Jesus diz para o ladrão moribundo na cruz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque é exatamente essa a conotação que o texto quer dar. E vários outros exemplos, a gente poderia ir para as cartas de Paulo e dizer que Paulo em Filipenses também diz que se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher, de um e outro lado estou constrangido, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é incomparavelmente melhor. Ou em Coríntios, quando ele diz: eu estou em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, não é? Ele também se refere a isto dessa forma. Em Tiago, capítulo 2, verso 26, ele diz que assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta, mostrando que o homem é feito de corpo e alma, ou corpo e espírito. E temos, um dos entrevistados mencionou, o texto de Apocalipse, né, das almas dos decapitados que estão lá clamando, reivindicando a justiça de Deus. Crentes que foram martirizados no primeiro século, e aí João tem essa visão. Aquilo serviria de consolo para a igreja daqueles dias, não é? Por quê? Porque o crente que morre, o que é que João está querendo dizer aqui com aquele texto? O crente que morre, ele passa já a desfrutar da presença de Deus, logo os cristãos que perderam seus entes queridos não precisam se entristecer como aqueles que não têm esperança. Para usar uma linguagem de Paulo também escrita em uma outra carta. Sem contar, e nem mencionei ainda, a tal parábola ou a história do rico e Lázaro, que mostra esse estado de consciência. Vamos lá, reverendo Guilherme. O senhor citou vários textos, tudo. Alguns deles, não preciso nem perguntar para o pastor Ezequiel, dá para refutar facilmente. Por exemplo, o caso lá da morte de Raquel, né, saiu-lhe a alma. A alma em hebraico é nefesh. Isso. Nefesh é respiração, é fôlego, né? O termo fôlego
em Gênesis é nefesh. Não necessariamente. Como não? O termo hebraico para nefesh, o nefesh, e ruá, que no Novo Testamento aparece sendo traduzida a mesma ideia como pneuma ou psique, inclusive na Septuaginta, né? Esses termos, nefesh e ruá, são traduzidos como pneuma ou psique, são palavras polissêmicas, ou seja, são palavras com significados diferentes. Às vezes, reverendo, mas a questão é, se eu sou um mortalista, eu vou pegar o sentido que me interessa. Se eu sou um imortalista, eu vou pegar o sentido que me interessa. Usar a palavra como argumento não serve, porque ela fortalece os dois grupos. Mas o que é que define, então, a melhor tradução para cada caso? O contexto. Tá, o contexto é que vai definir. Então vamos para o contexto de Eclesiastes. Por que o senhor evitou? Em toda a sua argumentação, o senhor não falou do texto lá do homem igual ao animal, que também tem resposta. Tem sim. 3,19. Né? 3,19 foi o texto mencionado, não é? Pelo pastor Ezequiel. O problema aí é que se a gente observar, como eu mencionei, o contexto, nós vamos perceber algo diferente. Por exemplo, no verso 16, que antecede o verso 19, o que Salomão diz é: vi ainda debaixo do sol. A expressão debaixo do sol já nos aponta para o que é que Salomão tem em mente, qual é a ótica pela qual ele analisa a experiência, a vida humana. Ele está analisando a vida humana e a morte humana de uma perspectiva terrena. O que acontece debaixo do sol? Debaixo do sol morre o homem como morre o animal. Debaixo do sol morre o tolo como morre o sábio. Debaixo do sol morre o rico como morre o pobre. O justo e o ímpio. Debaixo do sol morre o justo como morre o ímpio. Né? Então, nesse sentido, não há vantagem daquele que crê para aquele que não crê, daquele que sacrifica para aquele que não sacrifica. Né? É nesse sentido que ele nos fala. Não há a intenção, e é isso eu posso afirmar categoricamente, Salomão não tem a intenção de formular um conceito doutrinário acerca do que acontece com o homem após a morte, ou pelo menos do que acontece com a sua alma. O senhor acha que ele sabia? Difícil dizer, né? Porque, como eu mencionei, veja, eu vou dar um exemplo aqui bíblico para responder a pergunta que o senhor acabou de fazer. Quando Jesus Cristo vem e começa a exercer o seu ministério, João Batista envia discípulos para perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? O que é que esse texto mostra para nós? Esse texto mostra para nós que João, que anunciou a vinda do Messias e, portanto, de uma perspectiva profética anterior à sua chegada, não conseguia, naquele momento, vislumbrar que Jesus Cristo, que a vinda daquele Messias se daria em duas etapas. Jesus veio uma primeira vez e ele viria em um momento posterior. Ou seja, isso mostra que alguns escritores do Antigo Testamento, alguns profetas, né, nem sempre tinham uma noção exata do que eles mesmos profetizavam. Bom, ok. Eu tenho realmente severas dúvidas se Salomão sabia o que acontece depois da morte. Porém, eu queria saber agora do pastor Ezequiel, como é que o senhor responde a essa argumentação longa do reverendo Guilherme? Olha, vamos lá. Existem pelo menos 36 discussões em Eclesiastes da parte de Salomão em relação à morte. Nenhuma delas faz referência específica, direta ou inquestionável a qualquer consciência humana após a morte. Pelo contrário, existem textos contundentes contra essa ideia. Salomão ele pode não saber o que acontece no termo de uma consciência, de uma sobrevivência da alma, mas, aliás, vamos pensar assim, alguém poderia argumentar dessa forma? Não sei se ele saberia ou não. Agora sim, Salomão não demonstra ser ignorante sobre o que acontece depois que a pessoa morre. Pelo contrário, ele faz juízos claros e cristalinos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, verso 5. Ele não está aqui em dúvida. Eu não sei o que acontece após a morte. Ele está dizendo, o morto, obviamente após morrer, não sabe coisa nenhuma. Outra coisa, no além para onde vais, não há projetos, obra, conhecimento ou sabedoria. Capítulo 9, verso 10. Ele não está dizendo, eu estou em dúvida se lá tem alguma coisa ou não. Ele está dizendo, não há obras ou projetos, ou seja, coisas concretas, e nem conhecimento ou sabedoria. Questões o quê? Abstratas. Não há pensamento e não há ação. Outra coisa, os textos
que nós colocamos aqui da parte de Salomão, revelam claramente a inconsciência após a morte, em harmonia com muitas outras passagens bíblicas. Na morte não há recordação de Deus, Salmo 6, verso 5. Como é que o morto está na presença de Deus, louvando a Deus, feliz com Deus, tranquilo com Deus, se na morte não há recordação de Deus? Na teologia bíblica. Outra coisa, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmo 115, verso 17. É silêncio, não é alegria, não é louvor, não é presença de Deus, não é consciência. Aliás, a consciência não faz silêncio nunca, né? Interessante, né? Fiquemos quietos no nosso coração e a nossa consciência não fica quieta. Agora veja, sai-lhes o espírito, ruá, e eles tornam ao pó. E aqui o Salmo 146, e aí diz o seguinte, nesse mesmo dia vai para o céu. Não, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, verbo abad em hebraico, verbo que determina destruição ou aniquilação. Ou seja, tanto o livro de Eclesiastes mantém harmonia com toda a revelação bíblica, tanto é verdade isso, que o próprio texto de Eclesiastes cita a criação do homem do pó da terra e o juízo de Deus de que o homem tornaria ao pó, no capítulo 3, verso 20, ele diz, né, todos procedem do pó e ao pó tornarão, fazendo o eco de Gênesis capítulo 3, onde se fala, tu és pó e ao pó tornarás. Se é possível ver alguma consciência após a morte, alguma espécie de imortalidade da alma na Bíblia, isso precisa se dar sob o fundamento de se pressupor a antropologia grega ou espiritualista a alguns textos bíblicos, mesmo que seja a dezenas de textos bíblicos. Se você colocar o pressuposto lá dos gregos, né, do dualismo corpo e alma, nós não cremos no dualismo corpo e alma, nós cremos no holismo bíblico. O ser humano é corpo e alma, ou é corpo e espírito. E as linguagens que sejam duplas ou triplas em relação a isso não revelam que o homem é só corpo, ou só alma, ou só espírito, ou que essas três, entre aspas, entidades representem o homem por completo. Não. Existe uma linguagem bíblica sobre isso, mas você só consegue identificar esse tipo de coisa na palavra de Deus se você pressupor essa ideia bíblica, aí você sim, em Paulo você vai poder pressupor isso, em Apocalipse você vai poder pressupor isso, em Jesus Cristo você vai pressupor isso, só que você vai ter dificuldade com os textos que eu li aqui e com muitos outros textos bíblicos que, de alguma maneira, se a morte ela é superada, vamos pensar assim, se a morte não existe, porque a consciência após a morte acaba em grande medida esvaziando o significado da morte. Se a morte não é algo tão sério assim, se a morte não é um fim, não é a região do silêncio, não é a região do silêncio já é um argumento suficiente para dizer, não é o fim da vida. Por que o temor diante da morte? Por que a morte é uma punição tão pesada para o pecado? Todas essas perguntas ficam sem respostas e simplesmente precisa se pressupor uma antropologia grega, introduzi-la na Bíblia através de exegese, para então proclamar que a Bíblia fala da imortalidade da alma. No próximo bloco, o reverendo Guilherme vai responder a isso e o pastor Ezequiel vai responder dois textos fortes a favor da imortalidade da alma. Quando Paulo fala que partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor, ele não pode estar falando de que ele prefere ir para um lugar onde ele não sabe nada, não é nada, não acontece nada, e pelo contrário vai ser esquecimento total. E o segundo texto é o de Apocalipse, das almas debaixo do altar, está lá no capítulo número 6. Só que antes de sair para o intervalo, você aparece aqui, Vejam Só quem assiste ao Vejam Só. Não esqueci não, você vai aparecer aqui. Tomara que você ganhe o presente no fim desse mês, a gente vai sortear, hein? Primeira foto de hoje vem lá das Minas Gerais, de Lagoa da Prata. Bonito o nome, Lagoa da Prata, bonito, hein? Jaqueline e o reverendo Saulo Oliveira, olha lá, a Jaque e o reverendo Saulo Oliveira, casal lindo, assistindo ao Vejam Só juntos, eles que estão lá de Lagoa da Prata, nas Minas Gerais. Outro nome bonito, lá de Pernambuco agora, Belo Jardim, né? Todo jardim é bonito, né? Agora o Belo Jardim é mais bonito ainda. E a Rosilene é a rosa mais bonita do Belo Jardim, lá de Pernambuco. Ô Rosilene, um ósculo santo para você. Vamos lá para a Feira de Santana, na Bahia. José Teles da Cruz, obrigado pela sua audiência, José Teles. Um dia eu vou passar em Feira de Santana e conhecer a terrinha aí que eu não conheço até hoje.
No Rio de Janeiro, em São João do Meriti, nós temos o Wagner e a Márcia. Olha que casal bonito, simpaticíssimo. Legal, gostei. Wagner e Márcia. Quem assiste ao Vejam Só junto, permanece junto, né? Deus abençoe vocês. Vamos para Rondônia. Em Ariquemes, Rondônia, nós temos o Ezequias Valdomiro Lopes. É o programa de sexta-feira, né? O Ezequias bateu a foto e mandou para nós, da última sexta aí. Um ósculo santo para você, Ezequias. Deus abençoe a todo o povo de Rondônia, que eu também não conheço. E aqui da capital paulista, nós temos o Davi Almeida e a Antônia Lopes assistindo ao programa juntos. Olha que bacana. E os dois são convidados a vir assistir a gravação ao vivo aqui. É só combinar os detalhes com a Giovana pelo facebook.com/programa Vejam Só. A gente está indo para o intervalo, voltamos já já. Olha que legal, outra tomada muito bacana, a Bíblia e o site, né? E nós aqui no fundo, olha lá, que bacana. Parecemos monumentos de Washington. Legal, muito obrigado pela tomada aí, pessoal. Bom, nós estamos aqui com o reverendo Guilherme Alcântara, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e está debatendo com o pastor Ezequiel Gomes, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se o livro de Eclesiastes acaba ensinando que não há consciência após a morte. O debate tem abordado uma porção de outros versículos, né, e passagens da Bíblia, lógico, mas eu queria dar agora a palavra ao reverendo Guilherme para ele falar sobre essa questão. É realmente fundamental que a gente incorpore a filosofia grega para compreender a questão da imortalidade da alma, ou para fazer a Bíblia ensinar a imortalidade da alma? Não se trata de incorporar a filosofia grega, né? Nós cremos que, de fato, a doutrina cristã aponta nessa direção. Se os gregos conseguiam compreender, ainda que no seu paganismo, pela graça comum, que havia uma alma que poderia existir independente do corpo, a gente não necessariamente por conta disso, a gente vai dizer que os apóstolos ou que Jesus Cristo, influenciado pela filosofia grega, escreveram o que escreveram, né? Agora, se nós formos discutir aqui o livro de Eclesiastes, aí eu pretendo agora falar um pouco a respeito, já que o pastor também na última fala mencionou uma série de passagens em Eclesiastes e como que o texto aborda o tema da morte. Tem um detalhe muito curioso, reverendo, que é o seguinte: a palavra vaidade e a expressão debaixo do sol, no livro de Eclesiastes. Por que eu menciono esses dois termos, né, essas duas expressões? Porque se você fizer uma simples análise do discurso, você vai perceber que esses vocábulos, essas expressões, se repetem insistentemente. E se elas se repetem insistentemente ao longo do livro, é porque elas têm relevância para a compreensão o que de fato está sendo abordado ali. Por exemplo, a palavra vaidade aparece 38 vezes no livro de Eclesiastes. E ela significa vácuo, ela significa vazio, né? Algo nesse sentido. A palavra debaixo do sol, ela também se repete muito, cerca de 30 vezes também ao longo do livro, e ela delimita o foco de observação de Salomão. Quer dizer, ao que Salomão se atém quando ele fala da morte, ou quando ele fala das injustiças, né? Ou quando ele fala do fracasso humano, ou o fracasso da própria sabedoria humana. Do que ele está falando? Daquilo que ele consegue enxergar carnalmente, vamos assim dizer. Um homem simples, um homem natural, um homem comum, vivendo, né, e analisando os acontecimentos que se dão diante dele, pode chegar a algumas conclusões um tanto quanto pessimistas. E aí, muita gente confunde porque acha que Salomão apresenta, inclusive, um tom pessimista quando escreve o livro de Eclesiastes, que Salomão está depressivo ou qualquer coisa do tipo. A gente não crê nisso. O que a gente crê é o seguinte: a literatura do livro de Eclesiastes está em uma categoria de livros na Bíblia que a gente considera como sendo de literatura sapiencial. Literatura sapiencial, né? Então, são livros que têm uma característica própria, que falam dos problemas, que abordam os problemas de uma forma muito própria. E aí, eu quero fazer um exercício, se o senhor me permite, que eu creio que este exercício é muito simples
e é importante para que a gente compreenda o teor do livro, né? De uma vez por todas, que é o seguinte: se você ler os 3 primeiros versículos do livro de Eclesiastes e os 2 últimos livros, você já consegue ter uma visão mais correta, né, do que é que o livro se propõe. Então vamos lá. Os primeiros versículos. Capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, expressão que se repete muito, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Agora olha a pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ou seja, Salomão vai investigar qual é o proveito da vida humana, qual é o sentido da vida humana. E ao longo do livro é isso que ele tenta discutir. E quando ele vai se aproximando do final, lá no capítulo 12, eu já vou fazer esse salto para que a compreensão se torne melhor. Pegando só os últimos versículos, verso 13 e 14 do capítulo 12, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, depois de fazer a pergunta, qual é o proveito da vida do homem, do trabalho do homem, né? O que é que a gente aprende considerando esse mundo da ótica humana, né? A gente aprende que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, né? A gente busca sabedoria, a gente busca conhecimento, a gente não se realiza com coisa alguma, porque quando a gente vive sem levar Deus em consideração, a nossa vida é um fracasso, a nossa vida é fútil, a nossa vida é inútil. Por isso é que quando chega no final do livro ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, todas as coisas. Então há um propósito final, há uma justiça final, há um sentido final para tudo, né? Então, quando ele desenvolve o seu tema, que ele lançou lá na introdução, ele vai analisando a vida de uma perspectiva puramente humana. E é nesse sentido que o homem em nada se difere dos animais, ou o sábio em nada se difere do tolo, ou o crente em nada se difere do justo. Se o senhor me permite ainda, se eu tiver um pouco mais de tempo, o capítulo 9 foi mencionado pelo pastor, né, que diz assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, não sabem de coisa alguma, não terão eles recompensa, sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, alguém disse também na reportagem, amor, ódio, sentimento, não há mais nada. De novo, se a gente ler o capítulo inteiro, a gente vai ver que 3 vezes aparece aqui a expressão debaixo do sol. Inclusive nos versículos próximos a esse. Pastor Ezequiel, o senhor pode responder e depois a gente aborda aquelas questões que eu mencionei. Ok. Bom, primeiro de tudo, a preocupação de Eclesiastes, de fato, ela é mais concentrada na vida humana na Terra do que em qualquer pós-morte. Isso é fato, o pastor tem plena razão. Entretanto, não é verdade que Salomão não demonstra preocupação e não demonstra revelação sobre o que acontece após a morte. Então, fazendo um apanhado geral, por exemplo, capítulo 3, verso 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais de baixo para a terra? Para baixo, né, para a terra. Então ele está dizendo, quem sabe? Ele está questionando, ele está perguntando, o que acontece depois que morre? O fôlego de um vai para cima, o do outro vai de baixo? É nesse contexto que ele fala que os fôlegos são iguais. Outra coisa, 3 verso 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que se alegrar, o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Salomão está, sim, preocupado com o que vem depois dele, com certeza. Outra coisa, capítulo 9, versículo 4. Mais uma preocupação além. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. A implicação aqui negativa é, para o morto já não tem esperança. Ele está preocupado com isso. Ele está encarando a morte, ele está idoso, ele vai passar por isso. Capítulo 9, verso 10. No além para onde tu vais, não há obra, não há conhecimento, não há nada disso. Então ele está preocupado com o além, não é só com o que está debaixo da terra, ou com debaixo do sol, no caso, né? Outra coisa, ele fala desse processo inverso lá de Gênesis 2, no capítulo 12, verso 7, de que o pó volta à terra e o fôlego, ou no caso o espírito, volta a Deus que o deu. Mas não, ou seja, há uma preocupação com o que acontece após a morte.
E ele, claro, ele tem uma didática inversa daquela que Deus criou o mundo em Gênesis 2. Deus fez o corpo e soprou o fôlego. Agora morre o corpo, Deus retira o fôlego. É muito mais simples do que pressupor uma alma consciente que sai do corpo, que no fim acaba negando que ele diz que o morto nada sabe. E a perspectiva de que o morto nada sabe na terra, mas sabe alguma coisa no céu, acaba tornando o texto ambíguo, o texto não claro. Porque o texto diz, o morto nada sabe. Tá bom, não, mas ele não sabe na terra, porque no céu ele sabe. Creio que essa é uma inferência que pressupõe uma antropologia não bíblica, uma noção de espírito, uma noção de alma, uma noção grega, que foi importada e incorporada sim, ainda que não se tenha consciência dela, foi cristianizada. Claro, aqui existe uma questão muito interessante sobre o papel de Paulo nesse processo, porque Paulo, como judeu helenista, helenizado, que escreve em grego, etc. e tal, no seu contato, aliás, ele como o primeiro pregador que sai do mundo mais judaico para pregar para os gregos, utiliza-se de termos e conceitos que poderiam ser entendidos tanto por judeus quanto por gregos, e aí há uma ampla questão. A gente tem que lembrar que Paulo permanece um judeu, só que um judeu crente em Cristo. De maneira que ele está em plena harmonia com tudo aquilo que o Antigo Testamento diz. Aliás, fazendo a sua pergunta, né? Como é que Paulo vai lá e ele pergunta assim, olha, mas é muito melhor partir e estar com Cristo do que ficar aqui. Como é que isso não é uma imortalidade da alma? Veja bem, Atos capítulo 24, versículo 14, Lucas descreve Paulo dizendo o seguinte, porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, se o escrito do profeta Salomão diz, o morto nada sabe, Paulo concorda. Se os salmos dizem, os que descem à região do silêncio, Paulo concorda. Qualquer coisa que o Antigo Testamento diz, Paulo concorda. Obviamente, Paulo não concorda com todas as interpretações dos judeus da sua época a respeito do Antigo Testamento. E sim, Paulo supera o Antigo Testamento em muita coisa, mas sem o negar como revelação divina. E por fim, o texto de Apocalipse 6... é um texto naturalmente simbólico, não é um texto necessariamente literal. Claro, há amplo espaço para se discutir. Por exemplo, quando o reverendo coloca que o propósito de João ao escrever o Apocalipse e colocar as almas debaixo do altar como clamando a Deus pela vingança em relação àqueles que os mataram, que aquilo poderia trazer algum tipo de consolo. Esse consolo, primeiro de tudo, que ele seria falso. Porque imagine que você tem almas debaixo do altar preocupadas com vingança. Será que essa é uma imagem totalmente positiva? Eu não creio que essa seja uma imagem muito positiva, não. Então, a ideia aqui, se você não pressupor essa antropologia, você olha para o texto, especialmente como um texto apocalíptico simbólico, que não necessariamente significa isso. Claro, aqui há a verdadeira polêmica e a verdadeira questão do assunto em si, que é o quê? Os pressupostos, que é a cosmovisão. Então, o que é o espírito? O que é a alma? O que forma o ser humano? O que acontece quando morre? E essa questão, ela não é respondida unicamente pela exegese de textos bíblicos, mas por uma ampla questão de tradição, por uma ampla questão de hermenêutica, por uma ampla questão de que, para todo mundo, encarar a morte como fim da vida é uma coisa complicada. E todas as religiões buscam transcender a morte justamente porque esse é um dilema muito complicado. E de fato que seja assim. Agora, para terminar, a questão de Paulo, por exemplo, decidir ou preferir dizer que é melhor partir e estar com Cristo, aqui existe uma questão muito interessante. Quando você pressupõe na sua cosmovisão, obviamente alicerçado na palavra de Deus, que a morte é um sono, a morte não é um tipo qualquer de sono, não é um sono em que se sonha, certo? Então, se eu vou dormir à meia-noite, eu estou assim, com a saúde muito boa, não estou preocupado e não sonho com nada. Eu acordo 6 horas da manhã. Na minha percepção consciente, passou quanto tempo? Nada. Nada, 1 segundo. Então veja, a partir do momento em que Paulo morre, obviamente na fé, guardei a fé, combati o bom combate, a coroa da justiça me está guardada. Vamos pensar que Jesus demore 400 milhões de anos para voltar. Paulo está dormindo do momento que morre a 400 milhões de anos depois,
Para ele, é 1 segundo, ele estará com Cristo para todo sempre. Você elimina o problema dessa questão de que Paulo tinha uma ansiedade, de estar nesse estado intermediário, de sair do seu corpo, de estar lá no céu e depois retornar um corpo, que é uma antropologia que alguns pensam ser viável, mas que acaba muitas vezes trazendo muitas questões espiritualistas e espíritas para dentro da discussão bíblica. Se no final das contas a antropologia, vamos pensar assim, correta, é uma antropologia dualista, onde o espírito e o corpo estão nesta relação em que o espírito sai do corpo, por que os espíritas não são corretos em muitas coisas que eles dizem, pressupondo essa mesma antropologia? No final das contas também, o que acontece dentro dessa questão? O espiritismo oferece uma solução mais, vamos pensar assim, benéfica da parte de Deus para o problema do pecado do que o próprio cristianismo, porque no espiritismo a alma sai do corpo e ela ainda vai poder se reencarnar, ela ainda vai poder voltar para poder pagar o preço dos seus pecados e não ficar numa condenação, no sofrimento e ir para o céu ou transcender. E a nossa resposta seria, vamos pensar assim, a resposta dos imortalistas bíblicos é o quê? Que ainda a alma é imortal e ainda vai sofrer eternamente no inferno, e aí é uma coisa muito pesada. Claro, óbvio que aí entram outras discussões do aniquilacionismo, entram outras questões do espiritismo, da antropologia e etc. Mas nós não cremos nessa antropologia imortalista um pouquinho por causa desse contexto amplo que eu coloquei agora. Ok, na verdade, vejam só, eu vou começar respondendo por Eclesiastes, né? O pastor Ezequiel mencionou o versículo 10 que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Faltou ler o verso 9, pastor, porque o verso 9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, as quais Deus te deu debaixo do sol. Porque essa é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. 2 vezes a expressão debaixo do sol aparece no versículo anterior, que diz no além para onde tu vais. Não é? Então, Salomão, de novo, não está pensando na perspectiva do que acontece com a alma, mas ele está pensando na perspectiva de como a vida humana é frágil e como ela se dissipa, mas como ela se esvai. Desculpa te interromper. E esse além não é uma preocupação com o além? Não, certamente não, certamente não. Ele está dizendo que o homem é mortal e que ele não pode encontrar sentido para a sua existência pensando sob a ótica desse mundo. Basicamente mas ele está pensando além. Agora, tem uma coisa, pastor, importante em todo o relato que o senhor fez, em toda a descrição da sua crença, que é o seguinte, veja só, é preciso fazer um malabarismo muito grande para entender que Paulo, ali em Coríntios, não está dizendo que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, pensando no seu estado pós-morte. Não é? Eu não posso crer que o apóstolo Paulo foi contaminado pela filosofia grega e expressou esse conceito pagão, em tese, esse conceito pagão, para que os seus leitores primários, enfim, os discípulos de Cristo, tivessem uma compreensão, no mínimo dúbia ou equivocada, do que acontece com o homem após a morte. Então, a questão é simplesmente ler os textos, observar o que os textos de fato nos dizem. Falando sobre Apocalipse, que foi um outro texto aqui debatido e que ele também mencionou, né? Aquele é um texto claríssimo. Eu creio que os mortalistas gostariam muito que aquele texto não estivesse na Bíblia, como também que não estivesse na Bíblia o texto da história do rico e de Lázaro, porque são textos que mostram que, no caso de Apocalipse especificamente, são almas que estão conscientes, que sabem que foram mortas, que sabem quem são seus carrascos, que sabem que Cristo vai voltar. Tudo ali aponta para uma consciência pós-morte, não é? Tudo aponta para uma consciência pós-morte. E quando se fala acerca de que elas teriam dito, de que elas estão sedentas por vingança ou algo assim, que o pastor no comentário fez parecer como se elas estivessem cheias de sentimentos ruins e negativos, na verdade não é. Porque o que elas estão clamando, o que elas querem, é que a justiça perfeita de Deus se manifeste, que afinal é o que todos os cristãos querem. Não é? Todos os cristãos querem que todos os pecados, que todas as iniquidades, que todas as impiedades sejam devidamente punidas, que Deus estabeleça o seu reino de justiça, que Cristo volte, que nós tenhamos alegria, que nós não tenhamos as limitações próprias da nossa existência, como também Salomão prega em Eclesiastes. Todos nós pensamos assim. Né? E aquele texto é um texto que fundamenta bastante essa perspectiva.
Muito bem, hoje é dia do Vejam Só Que Coisa, né? Já que o assunto hoje é pesado, eles não vão concordar um com o outro, nem agora e nem depois, né? Então a gente vai dar um intervalinho aí na discussão e vamos ver o que o Zeca preparou para o Vejam Só Que Coisa. Já estamos no ar. Para você que acompanha o Vejam Só de hoje, pode se preparar no sofá. Chegamos com as notícias mais sem noção do mundo. Na verdade, algumas são até sérias, mas não é sempre que isso acontece. Bom, hoje vamos falar de mais um recorde mundial. Vejam só que coisa. Uma cidade americana bate o recorde com o sundae de 900 metros de comprimento. Isso que é fome, hein? O livro Guinness Book informou que o sundae de 905 metros de comprimento, feito no estado americano de Michigan, é o maior da história. O sundae ocupou 8 quarteirões de uma rua da cidade, que fica às margens do lago Michigan. O sundae foi devorado por centenas de pessoas que participaram do evento. Segundo o Guinness, o recorde anterior era de 2015, lá da Nova Zelândia, com aproximadamente 597 metros. Mas olha, o recorde atual pode ter vida curta. Uma outra cidade, também do estado de Michigan, tentou quebrar o recorde, com um sorvete de 1,11 km. Mas tal façanha ainda não foi verificada pelo Guinness. E você que nos assiste, qual recorde mundial você já quebrou? Ou ainda aquela grande façanha já realizada? Ó, vou ficar aqui aguardando para ver isso, hein? Claro que não, né? Corre lá no nosso Facebook e posta a sua contribuição aqui para o nosso quadro. Quem sabe te ajudamos a entrar no Guinness Book. Bom, isso a gente só vai saber se você participar. Então corre lá. Pessoal, por hoje chega, já é hora de voltarmos ao nosso debate. Até a próxima, hein? Por falar em futilidade, bom, pastor Ezequiel, estamos nos últimos minutinhos do programa, sua palavra final. Assim, olha, eu gostaria somente de deixar claro que a preocupação com esta questão, ela vai muito além de simplesmente você interpretar exegeticamente ou hermeneuticamente textos-chaves. A experiência da morte é uma experiência radical, é uma experiência fruto do pecado, que traz para todos nós dúvidas, medos, e que naturalmente a humanidade buscou respostas em relação a esta questão. Encontramos na revelação uma revelação coerente com a necessidade do homem de entender a seriedade da morte, de entender a origem da morte no pecado, porque a experiência da morte não é natural, não é benéfica, tanto que Paulo vai chamá-la de inimiga, de maneira que a preocupação com esse assunto tem que ver com isso. Não simplesmente com, vamos pensar assim, um preciosismo exegético de dizer que este texto deve prevalecer sobre aquele. Entendemos a mortalidade da alma, ou a imortalidade condicional, como fundamentada amplamente em Antigo e Novo Testamento, como harmônicos como Palavra de Deus, e gostaríamos de deixar isso claro e respeitando a visão contrária. Em grande medida, muitas coisas que o reverendo Guilherme colocou, eu concordo, ponderações sábias, o Espírito Santo não está limitado, inclusive ele falou algumas coisas interessantes, né? O desejo de salvação universal, ele falou da necessidade de se guardar os mandamentos, e eu como adventista estava assim, amando, né? As coisas que ele estava colocando, e concordo em grande medida com algumas coisas, mas no cerne da discussão mortalismo ou imortalismo discordamos, porque vemos o mortalismo como muito mais bíblico, e quem tem que fazer uma grande salada para colocar o imortalismo aí não somos nós. Reverendo Guilherme, suas palavras finais. Muito bem. Eu quero encerrar aqui citando 2 versículos de Eclesiastes, né? Eclesiastes 3, verso 11, que diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Um texto que fala um pouco sobre esse desejo pela eternidade que o homem tem. E Eclesiastes 2,7, que depois de descrever a velhice e a decadência humana natural, ele diz: o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Por fim, só gostaria de fazer uma consideração com alguns dados históricos, né, sem entrar em detalhes, obviamente, porque nós estamos concluindo a nossa fala. Mas a doutrina do sono da alma, ela foi defendida em alguns momentos na Idade Média,
pelos anabatistas, de fato, durante o período da Reforma Protestante, e depois ela foi convertida em dogma, os adventistas do sétimo dia, Testemunhas de Jeová e talvez outros grupos minoritários acabaram adotando, né? Mas a doutrina da imortalidade, aí eu quero falar com você de casa também, que nos assiste, rápido. A doutrina da imortalidade da alma, por outro lado, ela foi defendida pelos apóstolos, ela foi sustentada pelos maiores teólogos da patrística, ela foi também sustentada pelos grandes reformadores teólogos da Reforma Protestante, ela está presente nas grandes confissões de fé cristãs também, ela foi sustentada pelos puritanos e ela hoje continua sendo sustentada pelos cristãos em sua grande maioria. Eu creio que há uma sabedoria acumulada na história da igreja que não pode ser desprezada. Como diz Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Esse assunto é bastante antigo. E a verdade verdadeira a gente vai descobrir quando chegar lá. Pronto, tá feito. Isso é o de menos. O contato dos dois irmãos está no site vejamsó.com.br para que você possa usufruir. Quem é que vai ganhar o livro do pastor Marcelo? Sorteio, vamos lá. Foi o Ismael, lá de Carolina, no Maranhão, né? E tá certo. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Deus abençoe a todos.